Hoje a gente vai falar sobre teoria. Aí, correu todo mundo, foi todo mundo embora. Pô, tá mudando de vídeo. Pera aí, calma. É teoria musical, mas vai ser tranquilo. Eu sou o Marinho e a gente vai falar sobre esse assunto espinhoso, mal compreendido, que é a teoria musical. Afinal de contas, o que é a teoria? Teoria é uma forma de explicar a prática. Não existe teoria sem prática. Então, vamos supor que você seja um lavrador. Você vai precisar encontrar uma maneira de colocar a sua enxada num cabo de uma forma em que ela seja bastante eficiente. Você começa a observar, fazer a prática, encaixa um cabo na enxada, você começa a capinar a terra com aquela enxada numa determinada posição, você vê que aquilo daquela forma é interessante, você da próxima vez coloca ela um pouco mais inclinada, da outra vez um pouco menos inclinada e vai fazendo o teste. E aí você vai tecendo uma teoria sobre qual a melhor maneira de se encavar uma enxada. É isso que acontece também na teoria musical. Primeiro existiu a música, primeiro existiram as pessoas tocando e cantando. E a partir dessa informação, algumas outras pessoas foram buscando maneiras diferentes de cantar melhor, maneiras de se tocar melhor e como explicar isso, como executar determinada coisa de determinada maneira, de forma que aquilo que foi executado satisfizesse alguma determinada expectativa. Então, por exemplo, qual é a música ideal para se cantar nas igrejas? A partir dessa pergunta, as pessoas começam a experimentar uma série de músicas, experimentar uma série de combinações de notas e começa a se escrever sobre esse assunto. Escrever porque é uma das formas da gente se comunicar, mas isso durante muito tempo foi passado também como informação oral. Nós temos informações teóricas sobre tudo. Existe informação teórica, existe teoria sobre a maneira de segurar o violão de forma mais eficiente. Algumas teorias propõem o violão na perna direita, outras na perna esquerda, outros apoiando nas duas pernas. Existe uma série de informações teóricas também para a mão esquerda, o melhor posicionamento, para a mão direita. Essas informações vão sendo registradas e as melhores teorias vão sendo mantidas. Bom, e falando sobre teoria, vamos à prática, hein? Clique no sininho, já dê o joinha se você já costuma assistir os meus vídeos. Se você veio pela primeira vez, vá até o final do vídeo e se gostar, dê o joinha, se inscreva no canal. E todos vocês que assistirem esse vídeo, comentem aí. Gosto de teoria, não gosto de teoria. Vai me ajudar dizendo para o YouTube que esse vídeo, de certa forma, foi interessante. Uma coisa que é muito importante da gente entender desde o início é que teoria musical é uma coisa universal. É para todo tipo de instrumento. Não é para todo tipo de música. Essa teoria que a gente está falando é uma teoria advinda do desenvolvimento da música na Europa. Então tem a ver com o início da Igreja Católica, tem a ver com os estudos de Pitágoras lá na Grécia Antiga e tem a ver também com a questão de poder. A música, como tudo na vida, ela sofre a influência do poder vigente. Nada escapa a isso. Se hoje a gente ouve muita música americana, é por uma questão de poder econômico. É claro que provavelmente você, por resistência, gosta da música brasileira e vai falar, não, eu ouço muita música brasileira, eu não sofro essa influência. Mas no fundo sofre. E se você não sofre, o meio em que você vive sofre. Preste atenção nas novelas, nos filmes. Quanto aos filmes, eu ouvi um documentário um tempo atrás falando de Cartola e o quanto o Cartola era influenciado pelas músicas nos filmes americanos da época dele. E provavelmente isso se reflete na melodia dos sambas de Cartola. Então essa música nossa atual, desde o sertanejo ao funk, desde a música regional ao puro experimentalismo, a gente tem uma pitada desta informação da música europeia. Bom, essa informação, como eu disse,
provavelmente nasce em Pitágoras, com as pesquisas dos pitagóricos com relação às notas musicais, com relação à descoberta dos harmônicos e a criação de uma escala musical, ou de escalas musicais. Nós não vamos entrar muito nesse detalhe de escala não, porque é um estudo muito profundo, de muito tempo. Então, o que é importante entender é que desde esse tempo as escalas já eram estudadas e sobre essas escalas eram criadas músicas. O mais importante aí não é nem o estudo da escala em si de forma pura, mas a criação das músicas sobre as escalas. E a criação das escalas a partir das possibilidades novas que as músicas propunham. Quando eu falo influência europeia na música, eu não estou falando de nada intencional e nem de nada puro, porque do mesmo jeito que a música europeia influencia o resto do mundo hoje em dia, influenciou a música americana, influenciou e nos influencia de forma direta, nos influenciou durante muito tempo com a música portuguesa, depois com a música francesa e hoje em dia com a música norte-americana. A influência do que nasce, do que brota na Europa, esparramou pelo mundo junto com a colonização europeia. Agora, antes disso, a Europa tinha contato com a Ásia, com a África, e esse contato provavelmente gerou algum tipo de impacto, bem antes da gente começar a estudar a música. E provavelmente existiu vários momentos diferentes de estudo musical. A gente vai começar a pensar num período pós-Igreja Católica e no estudo que, de certa forma, gerou o que nós temos de informação teórica hoje. Quando eu falei da música ser universal, eu estava tentando dizer também que o estudo dela é universal. Então, quando a gente fala de assuntos feito campo harmônico, a gente não está falando especificamente do estudo do violão, nem do estudo da guitarra, onde esse assunto é extremamente debatido e estudado. E algumas pessoas até propõem mudanças do termo campo harmônico, baseado às vezes só na observação da função disso para a guitarra ou para o violão. A gente tem que entender que toda a teoria ela foi proposta para a música como um todo, independente do instrumento. Por isso, nunca se limite a imaginar que a teoria que você está estudando ela é basicamente para o seu instrumento. Isso é uma grande vantagem, porque se você parte das suas informações teóricas, você pode ir para um outro instrumento e se desenvolver com mais facilidade, porque você já vai ter em mãos uma série de informações básicas. Mais uma coisinha importante. A música é uma criação humana. E as notas musicais que utilizamos hoje é também uma criação humana. Elas surgiram da pesquisa sobre a formação natural dos harmônicos, mas a partir daí, dadas as necessidades nossas para compor, para criar música, a gente criou uma organização musical que a gente chama de notas temperadas, temperamento musical, que é nada mais que organizar as notas musicais em 7 notas, tendo cada uma frequência específica. Para que isso acontecesse, além de uma briga política, houve também uma série de pesquisas, tanto na área da física, da matemática, para se chegar a uma conclusão. Para o que interessa aqui, nós vamos pensar nas 7 notas musicais, que após todo esse estudo, ficou como conhecemos hoje. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Quando hoje observamos os acordes feitos, acompanhando uma melodia, a gente tem a impressão de que tudo nasceu pronto. E já criamos os instrumentos, já colocamos algumas cordas e já começamos a tocar acordes, e a gente já canta junto, e as melodias já são complexas. Mas não, a coisa não começou assim. Inclusive, eu creio que essa questão de consciência do acorde, ela nasce do canto. Eu tenho essa impressão porque eu nunca li nada específico nesse sentido. Eu nunca me aprofundei com relação a qual estudo veio primeiro, se foi o estudo sobre os instrumentos ou o estudo sobre a voz. Mas eu temo em acreditar que as coisas começaram a partir da voz. Primeiro, porque a voz é um dos elementos mais flexíveis da música. Com a voz você consegue fazer timbres diferentes, você consegue fazer notas variadas, você
individualmente tem um limite do agudo e um limite do grave, mas nesse meio de caminho você consegue transitar tanto nas notas temperadas, quanto fazendo semitons e microtons entre essas notas, cantando o que a gente poderia chamar de cantar desafinado. Inclusive existe, é anedota, é claro, mas a história de que cantar em dueto, fazendo segunda voz, surgiu porque alguém era desafinado demais para cantar junto. E a ideia também de cantar em cânone, que é você cantar uma determinada melodia e um outro grupo canta essa mesma melodia em um tempo diferente, começando em um momento diferente, com a impressão que está atrasado, é exatamente porque havia alguém que nunca conseguia cantar no ritmo exatamente junto com as outras pessoas. Vamos imaginar que tudo começa com a melodia mais simples possível, uma voz cantando uma nota longa e constante. E essa nota, por exemplo, para ficar mais fácil para a gente, poderia durar 4 tempos. Uma nota que durasse 4 tempos, cantada, compasso após compasso, sendo mantida na mesma nota. E aí uma outra voz entra fazendo notas aleatórias, tendo como base essa voz que está cantando essa nota longa. Agora imagine uma terceira voz entrando, fazendo também um movimento de alterar essas notas de tempos em tempos. Ao você ouvir todo o conjunto, você vai prestar atenção no som que a nota gera, uma em contato com a outra, ou seja, intervalos dessas notas, ou você vai prestar atenção em melodia por melodia. A sensação que te dá é de um grupo de notas ou de várias linhas horizontais de notas. Cada voz dessa canta uma melodia. Mesmo que seja uma nota longa e constante, é uma melodia. E cada momento, imagine que a gente fotografe determinado momento deste canto, o que a gente vai perceber são 3 notas fixadas naquele momento. O som gerado por essas 3 notas é o acorde. A gente pode dizer que o acorde é o filhote da harmonia. Ele é o resultado da combinação das notas que foram executadas por essas vozes. Essas notas executadas, elas vêm de uma escala, porque para que você começasse a cantarolar essa melodia, você teria que ter uma noção, mesmo que intuitiva, de um determinado grupo de notas. Então, analisando essas vozes, quando você percebe uma linha de notas musicais em sequência no sentido horizontal, uma nota após a outra, isso é uma melodia. Quando você percebe essas notas andando juntas, nós vamos ter 2 melodias e ao mesmo tempo a combinação de notas. Aí surge o estudo da harmonia. E quando nesse processo harmônico nós encontramos 3 notas ou mais, esses momentos onde essas 3 notas acontecem é o que a gente chama de acorde. A partir daí, existe toda uma forma de estudar como esses acordes combinam entre si e como eles podem ser utilizados na música. Isso é teoria musical. Eu entender como as notas musicais têm a ver com as escalas, eu entender de onde veio essas escalas e como que, utilizando essas notas musicais juntas em forma de acordes, pode melhorar a minha compreensão da música. Então não existe nada de assustador na teoria musical. A teoria musical é necessária, é indispensável
e é impossível de ser evitada, mesmo que você não escreva uma letra. Por isso é muito importante não confundir também escrita musical com teoria musical. Escrita musical é você escrever o que vai ser executado ou o que está sendo executado. É você pôr no papel, de uma determinada forma, os sons que vão ser executados. Agora, a teoria musical é uma explicação sobre de onde vêm esses sons, para que servem esses sons e como podemos usar esses sons para criar novas músicas. Então as coisas se resumem em naturalmente e intuitivamente a gente cria música. Agora, a teoria musical é estudar essa música e descobrir formas de utilizar esse estudo para criar novas músicas cada vez mais interessantes. Seja para tocar uma música simples, com 2 acordes. Seja para tocar uma música mais elaborada. Com mais acordes, você vai precisar se envolver com teoria musical. E sem medo, sem preconceito. É só uma maneira de se explicar e se compreender a música. Então, não se assuste com teoria musical. Se envolva, pesquise sobre música, estude música a fundo, principalmente se você quer se desenvolver no seu violão. Se você não se assustou e saiu correndo do vídeo quando ouviu a palavra teoria, você chegou até aqui e agora pode se inscrever no canal, clicar no sininho para receber informações do YouTube sobre os próximos vídeos e clicar aqui nesse vídeo para ter um pouquinho mais de informação sobre música e violão, ou aqui na playlist Violão Básico, onde você vai ter uma série de vídeos para iniciantes. E até o próximo vídeo.